E eu convido a todos a cerrarem os olhos, se assim o desejarem, nos ligando sempre ao nosso amado Mestre Jesus, Ele que é a razão de estarmos aqui. Agradecendo sempre ao nosso Pai, a esse Pai que ao raiar de cada dia concede-nos a nova oportunidade do aprimoramento e do aperfeiçoamento ao nosso ser, que a doutrina vem nos lembrar que é imortal. Agradecendo a todos os amigos espirituais, as falanges de luz que trabalham em nome de Jesus. Agradecemos sempre a nossa Mãe Maria, protetora dos lares, protetora das famílias, pedindo que abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, em muita paz, harmonia, serenidade, dando a cada um de nós o equilíbrio tão necessário em nosso caminhar terreno, para que diante de toda e qualquer dificuldade, possamos sempre nos lembrar que nunca estamos sozinhos. E pedimos: Deus, Pai eterno, fonte de todo amor, bondade e misericórdia, dai força e luz em nossos caminhos, paz, harmonia no cumprimento da nossa missão. Pai amado, envia-nos vossos missionários de luz, para que nos auxiliem e nos amparem na caminhada, para que não desanimemos, para que não nos revoltemos contra as provas que colocastes em nosso caminho para o nosso aprimoramento espiritual. Vós que tudo sabes, sabeis que somos espíritos imperfeitos, carentes de aprendizado, carentes de aprimoramento. Por isso, Pai amado, não nos deixeis nas trevas da ignorância, do não saber, do não entender, do não compreender, nas trevas do rancor e da revolta, do orgulho e do egoísmo. Dá-nos, Pai querido, um coração bom e puro, um coração caridoso, amigo, fraterno. E que de nossos lábios só saiam palavras de consolo, esperança e alegria. E sobretudo sejamos pacientes com todos aqueles que de nós se acercarem. Que seja feita, Pai querido, a Tua vontade, em todo tempo, em todo lugar, em toda a eternidade. Trabalhamos sempre em nome do nosso Pai. Trabalhamos sempre em nome de Jesus. Trabalhamos sempre nas bênçãos e na proteção de Maria e as suas legiões guerreiras da luz, que fazem a defesa de todo este ambiente. Que assim seja. Boa tarde a todos vocês. A questão 1000 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se nós podemos resgatar desta vida as nossas faltas. Primeiro vamos entender que toda vez que nós pegarmos um texto para ler, em que época que foi escrito o texto. Porque de acordo com a época é uma forma de escrita diferente. Algumas palavras são diferentes. Se nós pegássemos um livro de 2000 anos atrás, eles vão estar tratando de acordo com aquela época. De 3000 anos atrás, vai estar tratando daquela época. O que significa isso? Se eu for levar ao pé da letra, não vai fazer sentido. Algumas palavras não vão fazer sentido. Então a doutrina espírita ela foi escrita no século XIX, ok? Há mais de 160 anos atrás. Então ela está adequada ao século XIX, às palavras, ok? A forma de escrita. Se você for levar ao pé da letra, nós vamos entrar em conflito com algumas coisas de agora. Está errado? Claro que não.
É evidente que não. Porém, nós temos que aprender a enxergar além da letra, interpretar de acordo com o nosso momento. Então a pergunta é, podemos desta vida, mas vida nós só temos uma. Nós temos milhões de existências. Vida começa quando Deus nos concedeu a vida há bilhões de anos atrás. Então é uma única vida. Nós não temos 2 vidas, 3 vidas, 100 vidas. Nós temos milhões de existências, mas dentro de uma mesma e única vida. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. O que significa isso? Eu vou trocando a forma, mas eu continuo sendo a mesma essência. Então, quando Allan Kardec colocou vida, ele estava falando aí de existência, ok? Outra coisa, nessa questão 1000, vamos ter que analisar 2 tópicos. A individualidade e a personalidade. A personalidade está numa existência. Nessa existência nós temos essa personalidade. A individualidade não está numa existência. A individualidade é sempre individualidade. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Eu vou trocando de roupa, vamos falar assim, de acordo com a existência. Eu vou tendo outras personalidades, mas a individualidade é a mesma. Essa é a primeira diferença entre personalidade e individualidade. Então, quando se fala em existência, eu estou falando em personalidade. Quando eu falo em vida, eu estou falando em individualidade. Ok? Outra característica, a personalidade, essa personalidade que nós temos, ela vive num tempo cronológico. Nesse tempo cronológico que nós medimos, a individualidade não vive num tempo cronológico, ela vive num presente contínuo. Então a nossa individualidade, a nossa essência, o nosso espírito, não vive passado e futuro, só vive presente. Então se eu trouxer alguma coisa de 30 anos para cá, vira presente. Se eu começar a me preocupar com alguma coisa que vai acontecer, vira presente. Então o espírito, individualidade, dentro da sua vida, ele vive num presente contínuo. Então Allan Kardec quer dizer o que aí? Quando nós pensamos em faltas, estamos falando de faltas da individualidade. Ok? Individualidade. Isso significa que se eu vivo presente contínuo, o que eu estou fazendo agora? O que eu estou pensando e sentindo agora? O mais interessante é uma outra frase que vocês conhecem também. Um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Analisando essa frase, eu vou entender que um momento de amor está no singular, uma multidão de pecados está no plural. O que significa isso? Que uma atitude, uma única atitude da individualidade acaba fazendo com que eu enxergue a vida de uma outra forma. Passe a enxergar uma única atitude, às vezes uma única reflexão. Todos os livros evoluem, todos. Ciência, de filosofia, de religião, todos esses livros, em algum momento, eles são ultrapassados. Mas existe um único livro que não evolui, que é o Evangelho. Quem evolui somos nós. Ele muda na forma de expressão. Claro, quem está escrevendo vai escrever de acordo com uma época, de acordo com uma escrita, de acordo com os símbolos que tem. Isso ele muda, claro que muda. Se o Evangelho fosse escrito hoje, tem uma outra característica do que foi escrito há 2000 anos atrás. Mas a essência muda? Não. Quem muda somos nós. Então, essas mesmas lições do Evangelho, daqui 1000 anos, daqui 5000 anos, daqui 10.000 anos, nós estaremos olhando para as mesmas lições do Evangelho. Por quê? Porque faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa reinterpretação, da nossa ressignificação. O que a doutrina espírita nos ajuda? Qual é o objetivo da doutrina espírita? Nos ajudar a ressignificar, dar um outro significado para a nossa vida, para a nossa existência. Agora vocês entenderam a diferença entre vida e existência. Eu preciso dar um outro significado para a minha vida e, consequentemente, um outro significado para a minha existência. Quando a individualidade reflete, quando a individualidade ressignifica, a personalidade assimila. Ok?
Então, às vezes, existe uma luta entre personalidade e individualidade, porque a personalidade vive nesse tempo transitório, ela é imediatista, ela tem as suas necessidades fisiológicas, ela tem as suas necessidades sociais. A individualidade não, é o espírito. Então, nessa questão 1000, Allan Kardec diz o seguinte: podemos nessa vida, nesse momento presente do espírito, resgatar as nossas faltas? Mas o que nós chamamos de faltas? Olha, vamos rever isso daí também. Nós somos seres perfectíveis, ok? Não somos seres imperfeitos. Olha, a gente tem que começar a ressignificar algumas palavras, ok? Então não existe imperfeição. Nós somos seres perfectíveis, caminhando para uma perfeição relativa. Então, se eu sou um ser perfectível, significa que falhas, equívocos fazem parte de um processo de aprendizado. Ok? Primeira coisa é enxergar isso como um processo de aprendizado, que pode ser pelo amor, como pode ser pela dor. Então, o Evangelho fala exatamente: perdoe para que Deus lhe perdoe. Mas em que momento Deus vai nos perdoar? Nunca. Não existe essa possibilidade. Nem Ele, nem Jesus, nem Maria, nem ninguém. Nem ninguém. Porque o perdão é uma atitude humana, não é uma atitude divina, não é um gesto divino. Seres angelicais não perdoam, Cristos não perdoam, Deus menos ainda. E por que não? Porque eles não se ofendem. Só precisa perdoar aquele que se sente ofendido. Aquele que não se sente ofendido não perdoa, não precisa perdoar. Então a regra é: para eu não precisar perdoar, é só não me sentir ofendido? Sim, a regra é essa. Aí que está o problema. Quem que se ofende? A personalidade ou a individualidade? A personalidade. Transitória, egoísta, orgulhosa, arrogante, prepotente, que muitas vezes quer as coisas milimetricamente do jeito que ela quer. E nós vamos nos ofendendo, Porém, num planeta de provas e expiações, é o processo natural, normal. As ofensas, as mágoas, os ressentimentos fazem parte de um processo nosso de aprendizado. A espiritualidade já falou várias vezes isso para nós, que essa reencarnação é a reencarnação mais importante para nós. É aquela reencarnação crucial. Estamos já vendo sinais da regeneração. Então isso que está acontecendo são sinais da regeneração. Não é castigo de Deus, tá? Esqueçam isso. São sinais da regeneração. O próprio Allan Kardec já tinha dito isso em Obras Póstumas, que viria um tempo, olha, interessante, ele já estava de alguma forma nos alertando que os índices de suicídio no mundo chegariam a níveis estratosféricos, inclusive entre jovens. Isso ele estava falando isso em Obras Póstumas, 160 anos atrás. Na época ele falou: e os níveis de loucura chegarão a patamares assustadores. Ele usou a palavra loucura para a época, hoje falamos em transtornos mentais. Ok? Isso são sinais da regeneração. Mas o que significam sinais da regeneração? O ser humano chegou no seu limite de rebeldia, no ponto máximo da resistência. Se eu fosse colocar a palavra sofrimento numa equação matemática, ficaria assim: S de sofrimento igual a R ao quadrado. S de sofrimento igual a resistência ao quadrado. Quer dizer, quanto mais eu resistir, quanto mais eu multiplicar a minha resistência, maior será o meu sofrimento. S é igual a R ao quadrado. Quer dizer, quanto mais eu resistir. E por que eu resisto tanto? Por que eu brigo tanto? Então é hora de começar a entender o que eu estou fazendo aqui. Eu vou contar uma historinha para vocês agora, mas foi exatamente isso que aconteceu, tá? Ok? É uma metáfora, uma história, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Aparentemente, todos nós reencarnamos na mesma época, aparentemente no mesmo século, ok? Então, nós já sabíamos que íamos reencarnar naquele período, da metade do século passado até a metade desse século, ok?
todos nós sabíamos que nós íamos reencarnar nessa faixa. Aí nós fomos chamados numa grande assembleia, e ali tinha alguém do andar de cima, um anjo, vamos falar assim, um anjo, que nos chamou a todos e disse o seguinte: a reencarnação de vocês está próxima, será uma reencarnação crucial, a mais importante de todas. O que vocês querem quando vocês retornarem pós a reencarnação? Porque o plano espiritual não enxerga como nós estamos indo e o que está acontecendo. Ele quer saber do retorno. Significa como vocês querem retornar. Vocês estão indo. Nas próximas décadas, essa na primeira década, na segunda década, da terceira década, não importa. Mas todos vocês estão indo. Como que vocês querem retornar daqui 85, 90, 100 anos? Eu quero uma resposta sintética, numa única frase, daqui 24 horas. Então vocês se reúnam, vocês debatam, vocês conversem, mas eu quero a resposta daqui 24 horas, numa única frase. Okay? Aí nos debatemos, conversamos, dialogamos, discutimos, chegamos num consenso, numa única frase, onde houve um acordo. Todo mundo gostou da frase e todo mundo aceitou a frase. Nós resolvemos levar essa frase para esse anjo, porque ele que ia coordenar a nossa reencarnação, ele que ia nos tutelar nessa reencarnação. E a resposta que nós demos para ele foi o seguinte: quero voltar melhor do que eu estou indo. Vocês concordam com isso ou não? Faz sentido ou não? Nós sabíamos como nós estávamos indo, todo mundo já tinha feito, né, uma revisão, já sabíamos como, então todos nós chegamos a esse consenso: olha, eu quero voltar daqui 80, 90, 100 anos, mas eu quero voltar do que eu estou indo. Eu quero voltar mais humano. Eu sou menos humano, eu quero voltar mais humano. Ok. E ele nos disse: não serão várias lições, será uma única lição, mas é a lição mais difícil de todas. Então vão acontecer várias coisas com vocês, mas todas elas estão sintetizadas numa única lição. Ok? Coisa que vocês nunca fizeram. E vocês já têm 2000 anos de teoria sobre esse assunto. Vocês já reencarnaram várias vezes, em várias culturas, em várias religiões. Todas elas falaram sobre esse assunto. Não tem mais o que falar sobre esse assunto. Não tem mais o que ensinar sobre esse assunto. Toda a teoria já foi dada, de 10 formas diferentes. Agora é aula prática. Agora é aula prática. Então vocês vão reencarnar, e para voltar um ser humano melhor, já que é a proposta de vocês, vocês vão ter que aprender a perdoar na prática. A lição é do perdão, do auto-perdão e do perdão. Okay? Vocês vão ter que aprender a trabalhar o auto-perdão e entender que a culpa é um subproduto do orgulho, e entender que a mágoa é orgulho ferido. Então vocês vão passar por várias situações onde vocês serão magoados e vocês vão magoar, onde vocês serão feridos e vocês vão ferir. Não existe algoz e vítima. Todos vocês vão passar pelo mesmo processo. Não importa onde vocês estejam, em que lugar do mundo vocês vão reencarnar. Não importa exatamente quem serão as pessoas, ou os cenários, ou o contexto. A lição essencial não vai mudar nunca. Então nós reencarnamos para entrar num processo de perdão. Não é nem perdoar exatamente. Ok? Então vocês vão passar por várias situações. E todas as situações, ao longo do tempo, vão, de alguma forma, fazer com que vocês pensem, reflitam na necessidade de perdoar. Mas não é perdoar da boca para fora, porque isso vocês já fizeram milhões de vezes. Não é esquecer. Esquecer é dar um outro significado para o mesmo fato. Não adianta terceirizar. Não adianta justificar. Vocês já fizeram isso milhões de vezes. Vai doer? Vai. Claro que vai. Se não doesse, não despertava. A dor ainda será como um despertador? Será como um despertador. Mas cada um de vocês, de acordo com o GPS interno,
do jeito que todos nós temos. Cada um de vocês, mas é um processo. Pode ser que você leve 10 anos, 20 anos, 30 anos, não tem problema. Mas vocês vão ter que entrar num processo, perdão é um processo, lento e gradativo. Onde vocês vão ter que ver que ali era uma lição essencial. Vocês reencarnaram com ela. Se vocês quiserem voltar melhor, se essa é a proposta, vocês vão ter que trabalhar o perdão na prática. Vocês vão magoar, necessidade de pedir perdão. As pessoas vão magoar e vocês terão necessidade de perdoar. É uma necessidade do ser humano para essa equação de tempo, para essa personalidade, que vai brigar muito, que vai justificar, que vai terceirizar, mas que no fundo vai entender qual é essa necessidade. E aí nós trazemos algumas palavras dentro de nós que para o século XXI se tornaram muito pesadas, que é a palavra pecado e salvação. Ok? São palavras muito para o século XXI. Nós adoramos essas palavras, mas elas não fazem mais sentido. Não da forma que nós pelo menos tínhamos entendido. É necessário, num processo de perdão, entender o que significa essas duas palavras. E aí ele contou uma história para a gente que fica bem apropriada para nós, né? Pecado e salvação, uma outra ressignificação. Vamos imaginar uma situação fácil. Eu estou numa cidade, tendo que ir para uma outra cidade que eu não conheço o caminho, que eu não faço a menor ideia de onde fica, como eu faço para chegar lá, quanto tempo demora, ok? Eu estou numa cidade, não sei, estou de carro, o que eu faço? Hoje, ligo o GPS, não é isso? O GPS, o que ele faz? Ele calcula qual é a melhor rota, qual é o tempo, em que sentido eu vou, desenha e fala, não é isso? Que mostra um mapa e ainda vai falando. Não é isso que a gente faz? Não é comum fazer isso hoje em dia? A pergunta é, mesmo com o GPS desenhando e falando, há a possibilidade de eu me perder? Dando a estrada, mostrando o tempo, dando todas as informações, há a possibilidade de eu me perder mesmo assim? Sim, porque nós já nos perdemos com o GPS ligado. Não é assim? E olha que interessante. Por um descuido, por uma distração, enfim, várias são as razões. O mais interessante, toda vez que você saiu do trajeto, o que ele fala? Recalculando rota. Isso chama-se salvação. Então o pecado é um desvio temporário de rota. Como se eu estivesse indo para algum lugar com o GPS e por alguma razão eu tivesse me distraído, saído do trajeto, o GPS fala, recalculando rota. Então, cometi um pecado. Desvio temporário de rota. O GPS me salvou, recalculando rota. Mas ele não me colocou no destino. Repararam que ele não nos coloca no destino? O que ele faz? Ele me coloca mais ou menos na onde eu me perdi, para que eu continue a minha estrada. A estrada é minha. Eu não posso ser colocado no destino. Onde está o aprendizado? Então, toda vez que eu tenho um desvio temporário de rota, tem um GPS me falando, recalculando rota. E vai me colocar mais ou menos onde eu me perdi, para que eu possa seguir o meu caminho. Eu posso me perder a 1 quilômetro para frente? De novo ou não? Daqui até o trajeto eu posso me perder umas 50 vezes. Todas as vezes ele vai falar a mesma coisa, não é? Ele não vai julgar, ele não vai condenar. Não, simplesmente ele vai usar a mesma frase, recalculando rota, e vai te colocar novamente no trajeto. Aí eu volto na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Significa que nós temos um GPS interno. Ok? Toda vez que eu cometo um equívoco, toda vez que eu cometo um pecado, um desvio temporário, meu GPS interno fala assim para mim, refaça, reveja, olha direito para isso, deixa passar um tempo e olha de novo. Não é assim? É o meu GPS interno. Então Deus nos deu um GPS interno. Eu fiz essa analogia para mostrar para vocês que a palavra pecado e salvação não precisa ser tão pesada. É um desvio temporário de rota, por distração, por qualquer
mas o meu GPS me coloca novamente na minha estrada, porque é a minha estrada, não é do outro. E nem pode me colocar no destino. Onde está o aprendizado? No aprendizado não é o destino, é o caminho, é o trajeto. Então, perdoar é uma questão humana. Vou pegar a palavra perdão agora e vou dividir na metade. Perder de um lado, doar do outro. Só consegue perdoar aquele que tem alguma coisa para doar. Nesse caso, doar amor. Quem não tem amor para doar, não vai perdoar nunca. Então, perdoar significa doar, dar de si, fazer algo a mais. E vamos ser racionais agora. Será que aquela lição não tem a ver com o meu crescimento espiritual? Sempre. Tudo que acontece conosco tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Tudo. Existem algumas situações, poucas, que vêm do passado. A maioria está no presente. Existem algumas menores ainda, mas que vêm do futuro. Olha que interessante, nós estamos sofrendo ou passando por algumas situações, né, que tem a ver com o futuro. Como assim? Existem espíritos do futuro entre nós? Existe. Espíritos que já vivem em regeneração e estão entre nós? Existe. Claro que existe. São espíritos do futuro. Nós ainda não somos espíritos do futuro, nós somos espíritos ainda presente e passado. Mas existem algumas situações nos aguardando para daqui 100 anos, para daqui 200 anos, para daqui 500 anos. E a espiritualidade, de alguma forma, já está trazendo alguma coisa, para que a gente comece já a se adaptar com aquela situação. Vamos supor que Deus vai precisar de nós para daqui 100 anos, para daqui 200 anos, numa missão. Ele não pode nos pegar de surpresa. Ele tem que vir trabalhando conosco, às vezes 1 século, 2 séculos antes. É como aconteceu com Allan Kardec. Ele era chefe dos guardas na época de Jesus. Ele reconheceu a inocência de Jesus. Foi falar com Jesus na prisão. Ele reconheceu, ele sabia que Jesus era inocente. Ele ia libertar Jesus. Olha interessante, a intenção dele era isso. Ele era o chefe dos guardas. Que Jesus falou, aguarde que o seu momento não chegou ainda. Olha, aguarde que o seu momento não chegou ainda. Significa que Jesus já sabia que aguardavam coisas para ele lá na frente. Para nós é a mesma coisa. Então, existem algumas lições, bem poucas, que têm a ver com o futuro, que nos trazem no presente. É a gente começar a olhar essas lições de uma outra forma, ressignificando, muito mais com os olhos da individualidade do que com a personalidade. Nós somos espíritos em experiências terrenas. Nós temos que viver como espíritos, mesmo estando encarnados. Dá para viver como espírito estando encarnado? Claro que dá, porque eu sou muito espírito. É só dar o valor das coisas, o valor que elas têm, só isso, não muito mais do que isso. Existe um negócio no nosso momento evolutivo chamado coisificação. Pessoas se transformaram em coisas e coisas ganharam o valor de pessoas. Isso gera um conflito existencial, isso gera um vazio existencial. Mas tudo isso faz parte de um processo de regeneração, de troca gradativa de valores. Mas a nossa principal lição, em cima de tudo isso que está acontecendo, é a lição do perdão. Quando eu trabalho o perdão aos outros, eu trabalho o auto-perdão. Quando eu trabalho o auto-perdão, eu trabalho o perdão aos outros. Então é algo que funciona assim, ó. Eu preciso trabalhar essa lição dentro de mim. É uma necessidade minha. Independe de quem, da onde foi, como foi, quem foi. Isso é o menos importante. Lembre-se que quando a gente retornar do plano físico para o plano espiritual, ninguém vai ficar perguntando os detalhes. Onde você reencarnou, qual era o seu nome, seu sobrenome, quem fez, quem... Aquela lição você aprendeu? É a nossa consciência que está falando. A lição que você saiu daqui, que você retornou, você aprendeu? Está num processo, pelo menos? Então, essa é a questão. Então, não importa muito a forma externa. O que é importante é se nós, dentro de nós, nós podemos começar a olhar de uma outra forma. Aliás, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais fora, menos dentro. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Quanto mais eu viver em paz comigo mesmo, quanto mais eu viver em equilíbrio comigo mesmo,
mais fácil será eu conviver no mundo. Ok? Então, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu trabalhar o auto-perdão dentro de mim, mais fácil trabalhar o perdão dos outros. Quanto mais eu buscar equilíbrio dentro de mim, mais fácil eu ser uma pessoa equilibrada com as outras pessoas. Então, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais fora, menos dentro. Porque eu só vou viver externo. Eu só vou viver para as coisas materiais. Eu só vou viver para os valores materiais. Então começa a gerar um vazio existencial dentro de mim. Então o que falta no mundo hoje é uma doutrina sem rótulos, não precisa de rótulos, pessoal, mas que console, que ampare, que explique, que mostre o ser humano que ele só precisa ser ser humano. Na acepção da palavra. Na acepção da palavra. Mas o que é um ser humano? Olha, interessante, nós não sabemos. Ainda não sabemos. Nós sabemos exatamente que um animal é extremamente feliz sendo animal. Que uma planta, uma flor, é extremamente feliz sendo uma planta e uma flor, porque ela cumpre o papel dela. Um animal cumpre o papel dele. Então, cada ser da natureza está sendo extremamente feliz naquilo que ele se propõe, menos o ser humano. Porque ele não está sendo ser humano. O ser humano é solidariedade, é amizade, é compartilhar. A gente vai ver que são fatores do ser com bom senso, discernimento, claro, evidente. Okay? As leis existem, devem ser seguidas, não é essa a questão. Mas o ser humano, ele precisa aprender a ser ser humano. É o que ele não está conseguindo ser. Então esse vazio existencial, muitas vezes que acontece, é porque nós estamos deixando que a nossa personalidade grite mais alto do que a nossa individualidade, que é silenciosa. A nossa individualidade fala assim, perdoa. A nossa personalidade fala, não perdoo. E ainda me vingo. Não é assim? Porque a personalidade é matéria, a personalidade é exterioridade. A personalidade é tudo isso que acontece conosco. A individualidade não. A individualidade só vive um presente, o presente contínuo. Então, quando a gente começa a sentir o gostinho do perdão, quem primeiro sente é a individualidade, que começa a se sentir mais leve, mais em paz consigo mesmo. Então, a lição do perdão é a lição para seres humanos, de um planeta de provas, expiações e de regeneração. Dali para frente nem existe mais essa lição, só para vocês terem uma ideia. Eles nem tocam mais esse assunto dali para frente, porque não faz sentido. Passou do mundo de regeneração, esse assunto nem retorna mais. Por quê? Já é uma lição entendida, compreendida, assimilada e praticada. Então se torna natural. Por isso que os anjos não perdoam. Porque eles acabam não trazendo mágoas, ressentimento. Aliás, até a própria palavra ressentimento, né? Ressentir, sentir de novo. Não bastou da primeira vez. Não doeu o suficiente da primeira vez. Tem que ressentir de novo. Então o ressentimento muitas vezes é o meio que o homem escolhe no presente para se acorrentar ao passado, comprometendo o futuro. Pior ainda é entender que um inimigo ocupa mais tempo na nossa cabeça do que um amigo no coração. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Isso é ser humano? Nós temos 10 pessoas que nos ajudam. E uma pessoa que, por uma infelicidade, nos prejudicou. Eu fico pensando nessa pessoa que me prejudicou. Como ela foi capaz de fazer isso comigo? 10 pessoas nos ajudaram, mas eu fico pensando naquela pessoa que... Isso chama-se orgulho. Orgulho ferido. Um outro nome da mágoa. A própria Joana de Ângeles fala que a mágoa é um diluente da alma. Ela vai nos corroendo por dentro. E o mais interessante, quando a gente pega o verbo magoar e vamos entender a semântica, vamos entender a estrutura da palavra do verbo magoar, fica pior ainda, porque ninguém no mundo é capaz de nos magoar. Só nós mesmos. As pessoas ou a pessoa podem ter nos trazido um momento de infelicidade, de tristeza, de chateação. Aí sim, claro. Mas a mágoa, estado de mágoa, é você transformar uma tristeza em estado de mágoa. Foi você que fez isso. Não foi a outra pessoa. Ela te gerou um problema. Você transformou o problema numa mágoa. Então, eu me magoei com aquilo que a pessoa fez. Entenderam?
Então a mágoa é responsabilidade nossa. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Dor é um impulso evolutivo, sofrimento é livre-arbítrio. A mágoa é sofrimento. Então nós decidimos ficar com aquilo dentro de nós por anos a fio, por décadas a fio, procurando através da nossa justiça, dizer que o outro estava errado. Mas até que ponto? E quando nós erramos? E quando nós falhamos? E quando nós nos equivocamos? Isso não conta? Quantas vezes as pessoas já nos perdoaram? Quantas vezes? Às vezes até de forma silenciosa. Então o perdão é a nossa lição para sermos seres humanos. Quem é um ser humano do século XXI? Aquele que está num processo de perdão. Porque quando ele está num processo de perdão, ele passa a ser mais fraterno, ele passa a ser mais solidário, ele passa a enxergar a vida com outros olhos. É um processo, não é um passe de mágica. Ele começa a entender que aquilo faz parte do seu comprometimento antes da reencarnação. Antes da reencarnação. Ele também assinou lá que ele concordou com a frase, ele também compartilhou aquela ideia, ele também aceitou e ele também se comprometeu. Então significa que essa reencarnação para nós está sendo crucial, porque nós estamos sendo testados a todo momento, mas principalmente pelo nosso orgulho. Principalmente pelo nosso orgulho. Então, perdoar é simplesmente ser feliz. Boa noite, boa tarde a todos vocês, meu muito obrigado. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer